graça e a paz, queridos. Quantos estão felizes com Jesus aí? Quantos estão felizes consigo mesmo? Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes consigo mesmo? Legal. Queridos, hoje é um culto de Santa Ceia. Eu creio assim que é um culto importante. Não podemos dizer que é, como o pastor Cris falou, que é o melhor culto, mas para mim é um culto muito importante. Eu, nesses 28 anos no Senhor, 25 de ministério e 22 como pastor, eu nunca faltei um culto de Santa Ceia. Preste atenção. Eu nunca faltei um culto de Santa Ceia. E quando eu vim num culto de Santa Ceia, eu sempre tomei da ceia. Porque não basta apenas vir num culto de Santa Ceia. E também, cada culto de Santa Ceia que eu estive, que eu participei, eu estava apto a participar. Esse estar apto, aqui abre-se um parênteses, né? Uma lacuna, porque quantos não temos dificuldades, problemas, necessidades? Quantas situações não acontecem entre o trajeto da igreja até em casa, né? Filhos, esposa, enfim. É ou não é? Então, estar apto a participar da Santa Ceia é uma questão de entender o propósito de Deus na sua vida, por aquilo que Ele fez na cruz, pela sua morte. O significado da cruz, na minha vida é que me dá a aptidão de participar da Santa Ceia. Porque se fôssemos olhar aqui, ninguém aqui poderia participar da Santa Ceia. Ninguém. Inclusive eu. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, todos nós estamos aptos a participar da Santa Ceia. E aí eu estava falando com o Senhor a semana inteira, porque iria ministrar na Santa Ceia, né? E a Santa Ceia para mim é um culto muito importante em todos os sentidos. Até a palavra que vai ser ministrada, ela tem que ter um significado. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre a minha vida, esses 28 anos de fé, da minha conversão. Esses 25 anos de ministério significa que eu já era pastor. Ministério iniciou quando nós começamos, eu e minha esposa, a liderar grupos familiares. E no pastoreio, quando nós assumimos a igreja em 2001. E aí a Mili me mandou um vídeo de 2013, hoje. Um vídeo até grande. Né? O Bernardo estava pregando lá, mostrei para o pessoal lá em casa lá. Né? Então, é tipo assim, todo mundo, muita gente aqui era muito diferente, inclusive eu, né? Muita gente, e estava todo mundo naquele culto, assim, né? O Bernardo pregou, e era no aniversário da igreja, era abril de 2013, era ali naquela igrejinha ali na frente do Dallas ali, e assim, foi muito importante, porque como passou-se o tempo, como nós mudamos visualmente, né? Principalmente no visual, mas que essa mudança não seja apenas no visual, que essa mudança seja também em nós, como pessoas, amém? Como seres humanos que somos, porque o Evangelho, ele me proporciona a ser melhor, não ser melhor no sentido humano, mas de maneira espiritual. O Evangelho me proporciona isso. O Evangelho, a vida no Senhor, a vida cristã, ela me proporciona a melhorar a cada dia. Basta que eu queira essa mudança. O Evangelho é aquilo que eu vou me transformando a cada dia. Isso é Evangelho. A palavra Evangelho significa uma boa nova, né? No sentido original da palavra, né? Na etimologia da palavra. Mas o grande significado do Evangelho é quem eu estou me tornando
a cada dia. Se eu estou me tornando uma pessoa melhor, é sinal que o Evangelho está tendo efeito na minha vida. Se eu não mudei nada, o Evangelho não está tendo efeito na minha vida. Amém? E eu pensando nisso, eu pensei, Senhor, o que eu vou ministrar, o que eu vou falar à igreja? Quem prega sabe disso, é sempre uma incógnita, né? Eu creio que a pastora Paula já tem a palavra lá para o encontro das mulheres, mas há uma marafunda na cabeça, né? Uma marafunda na cabeça, uma marafunda santa na cabeça, porque você, né, como eu, essa palavra aqui já teve 3 mudanças, já falei, amor, agora vem a palavra. Aí daqui a pouco, não é essa. A gente está caminhando à noite. Agora, ontem à noite ainda, quando nós estávamos caminhando, eu estava falando para ela, eu acho que Deus mudou tudo. A gente acha que é Deus que muda tudo, né? Mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente mesmo. É a nossa insegurança, os nossos medos, né? É as nossas imperfeições, as nossas incapacidades que fazem a gente ter tanta dúvida, tanta incerteza, tantos medos, né? Até de estar diante das pessoas. Então, pensando nisso, eu fiquei pensando na minha vida. Aí 3 fatores, 3 coisas aconteceram e eu levo isso muito a sério na minha vida. Eu procuro levar 3 coisas muito a sério na minha vida, 3 aspectos da minha vida, eu procuro levar muito a sério. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E aí, para procurando um personagem, eu achei em Atos capítulo 20, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 20, você que tem Bíblia online, né, Bíblia aí de aplicativo, conecte-se aí com Atos capítulo 20. E a partir do versículo 17, a gente vai ver, tem alguns personagens bíblicos que nos inspiram, né? E o apóstolo Paulo é um desses na minha vida. O apóstolo Paulo é um desses na minha vida. É um desses porque eu fui, há muito tempo atrás, naquela onda de grupos familiares, eu e minha esposa liderávamos 3 grupos familiares durante a semana. Já falei sobre isso aqui, né? Nós liderávamos 3 grupos familiares durante a semana. E a gente motivava todo o pessoal a estar em pelo menos um dos grupos familiares. Interessante que numa das preparações de mensagens para um grupo familiar, eu me deparei com um texto que está em Filipenses capítulo 1. E aquele texto que Paulo está escrevendo às pessoas que moram em Filipos, me constrangeu. Foi como uma flecha no meu coração quando Paulo, ele fala algumas coisas ali, no capítulo 1 ainda aos Filipenses. Quando ele fala isso aqui, ó, porque para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E eu mergulhei naquele texto, naquele único versículo, e aí li todo o contexto, para entender por que ele estava falando acerca daquelas coisas. E esse texto me fez se apaixonar pela vida, pela atitude, e de como Paulo, ele considerava o seu ministério. Como Paulo conduziu o seu ministério, ali estava a chave. Quando ele diz ali no capítulo 1 de Filipenses, porque para mim. Esse porque para mim é algo muito íntimo, né? Não é assim? Porque para mim, ou seja, o objetivo, o propósito da minha vida, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Poxa, eu fiquei pensando, meditando naquilo, e aquilo me fez, né, eu estava voltando para o Senhor naqueles dias, né, há muito tempo atrás, e aquilo mexeu comigo. E aqui no capítulo 20, versículo 17, até o 24, de Atos dos Apóstolos, Paulo também, ele vai falar algumas coisas aqui, e vai nos constranger. Diga assim, eu quero ser constrangido pela palavra, por esse texto bíblico, que esse texto me constranja, de maneira tal, que eu possa viver uma vida para agradar o coração de Deus.
Capítulo 20 de Atos é um discurso de Paulo aos anciões lá na igreja de Éfeso, tá? E diz assim o texto: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada de útil seja, deixei de vos como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão de Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Silenciou, né? Constrange. Será que eu, ao saber, se o Espírito Santo nesse culto viesse até você e revelasse: segunda, terça, quarta e quinta serão os piores dias da sua vida, o que você faria? É exatamente isso que está acontecendo com Paulo. O Espírito Santo tinha revelado que dali em diante, o que o esperavam não eram multidões dizendo: Paulo, Paulo, grande Paulo. Não eram presentes que ele estava por receber, mas sim prisões. E não apenas prisões, mas também tribulações. Que homem, que exemplo, que pessoa, que homem a ser seguido, que pessoa que nós podemos nos inspirar para viver uma vida que venha agradar o coração de Deus. Que exemplo. Será que nós podemos nos portar assim? E seguir adiante na nossa vida? Ou a gente vai chamar o pastor, vai chamar um, sei lá, o que vai acontecer conosco? E Paulo, ele segue a sua vida sabendo que dali em diante prisões, tribulações lhe aguardam. Será que não seria melhor ele pensar em desistir? Abandonar? Porque afinal de contas, Paulo está fazendo a vontade de Deus. Paulo está obedecendo a Deus. Paulo não está apenas vivendo uma vida para agradar a si mesmo, mas Paulo decidiu pregar o Evangelho. Porque Paulo chega em Mileto, ele não pode ir até a cidade, e aí ele chama os anciões, porque é mais fácil chamar os anciões, os presbíteros e as pessoas, líderes da igreja, para conversar com ele, é mais fácil. Ele chama esses homens, o texto diz aqui no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões para a igreja. Lá estava Paulo, ele queria conversar com eles. Eu sei que o capítulo 20 de Atos, eu poderia ter escolhido aqui falar sobre aquele jovem que morreu e ressuscitou. Eu creio que seria uma pregação que você daria um glória a Deus, você veria um milagre, veria acontecimentos poderosos de cura, de sinais e prodígios, e uma palavra. Mas o que o Senhor está falando no meu coração, no capítulo 20 de Atos, é acerca de como ter uma vida cristã genuína, verdadeira.
integral, na sua totalidade. Porque o que eu estou vendo nesses dias é uma igreja, não uma igreja, mas pessoas fracas, espiritualmente falando, pessoas que estão apegadas no Evangelho apenas por aquilo que o Evangelho pode lhe proporcionar, como bens, com coisas, e com aquilo que o Evangelho me proporciona também ministerialmente, como como ser uma pessoa conhecida, que exerce o ministério, mas não na sua totalidade, não na sua verdade. E eu, como pastor dessa igreja, me preocupo em ver muitas vezes as pessoas fracas, espiritualmente falando. Quando digo fracas, é pessoas que não entendem ainda o verdadeiro significado da cruz, da Santa Ceia. Pessoas que não entendem que as tribulações fazem parte da vida. Pessoas que, irmãos, eu já ouvi, depois que eu fui para aquela igreja, a minha vida financeira desabou. Depois que eu fui para aquela igreja tribular, irmão, é porque agora você está vivendo o Evangelho. Antigamente você vivia o quê? Vivia de repente uma vida, aqui é pregada a palavra. Aqui nós pegamos um texto bíblico e explanamos ele. Aqui nós ensinamos você como viver uma vida no Senhor, na presença de Deus. Por isso que o nome da igreja é Palavra da Vida. É uma palavra que traz vida. E nós vamos pregar essa palavra enquanto vivermos a palavra da vida. Porque um dia os discípulos quiseram abandonar Jesus, e eles falaram, e Jesus falou assim, e vocês também vão querer ir embora? E aí, sabe qual foi a resposta deles? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Somente tu tens as palavras da vida. Somente Ele tem. E aí, buscando no Senhor a continuidade, e para explanar esses 3 tópicos aqui que eu quero falar, primeiro temos que aprender a importância de definir aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Pensa aí. Teu trabalho, teu carro, tua casa, teu filho, esposa. O que é mais importante para você? Nós temos que aprender a definir o que é mais importante para nós. Irmãos, eu estou falando aqui das coisas celestiais. Não estou colocando uma palavra aqui, uma palavra de motivação, onde tudo vai dar certo. Glória a Deus. Irmão, vai sim. Se coloca em fé e vai dar certo. Mas eu estou falando numa vida, no dia a dia. Para você, irmãos, eu confesso que nesses 28 anos, irmãos, muitas vezes lutas ferrenhas vieram. E nas mais variadas áreas da nossa vida. No casamento, com filho, né, Tabita? Quantas coisas aconteceram? Só a Tabita sabe. A Tabita é o maior testemunho da nossa vida. E ela sabe tudo o que aconteceu. Ver a Tabita no Senhor hoje é um milagre, né, filha? De tudo que tu sabe de mim, da avó, né? Da mãe, né? É ou não é? Porque ninguém melhor que os nossos filhos para saber o nosso dia a dia. É ou não é? Para saber as coisas que acontecem. É ou não é? Ninguém melhor que nossos filhos. Então, nesses 28 anos, irmãos, muitas coisas aconteceram e passaram por baixo dessa ponte chamada Sandra Ivonete e a família Dias. Mas estamos aqui. Então, a primeira coisa que eu priorizo é aprender a importância de definir aquilo que é mais importante. Se eu perguntar para a Tabita agora, filha,
Qual é a coisa mais importante na vida do pai que você vai dizer o quê? Hã? Não é tu? Ele não é mãe? Não são nossas netas? Quem é? Você pode dizer o mesmo? Deus é o mais importante na tua vida? Você prioriza Deus? Deus está na frente, acima de todas as coisas na tua vida? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 12. E daqui para frente vai ser só na Bíblia. Lucas capítulo 12, eu vou correndo aqui, irmãos, quem é rápido de endereço aí, tá, beleza. Mas aqui diz assim minha Bíblia, Lucas capítulo 12, 13 e 21. Irmãos, eu vou falar palavras de Jesus para você. Ele é o grande mestre. Amém? Estão comigo? 12, 13 seguir diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize, meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus já pega e pá! Não, né? Jesus é Jesus, né? Eu tenho certeza que eu sou diferente, eu não tenho essa ousadia. Pensa um pouco. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, tolo, no Joinvilense, tanso. Na gíria do meu tempo, o seu Loki. Quantos lembram do Loki aí, né, Roberto? O seu Loki. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Mas Deus lhe disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, ajunta tesouros e não é rico para com Deus. São duas coisas. Ter bens, irmão, não tem nada de mal você ter uma casa boa, carro bom, casa na praia, ter herdades. Mas o negócio é ser com Deus. Porque você pode ter todas essas coisas, estando na igreja, sendo membro, sendo dizimista, sendo ofertante, tendo até o ministério, mas sem Deus, que é o perigo. E aí, assim é aquele que ajunta para si tesouros e que não é rico para com Deus. E a vida, irmãos, ela é breve. Eu lembro que quando a Tabita era pequenininha, assim, tinha uns 3, 4 anos, todo mundo fala assim: aproveita bastante porque os anos passam, né? Aproveita cada fase, né? Irmãos, aqui me dá uma irritação.
Eu ficava tão bravo quando alguém falava aquele tipo de coisa, porque eu dizia que sou pai, eu estou curtindo cada momento, aquela coisa toda, né? Mas hoje eu falo a mesma coisa, irmãos. Com 57 anos, depois de ter vivido tantas coisas, eu penso a mesma coisa, a vida passa muito rápido. E quem passou dos 50 aqui sabe, né? Que nós somos como aquele avião, né? O avião sobe, e é um esforço para subir, né? Que é muito combustível, né? Aí depois ele vem aqui, né? Aqui é na época lá dos 40, 45, ali que está, né? Só que depois ele começa... Tudo começa a descer. É? Tudo começa a descer. E aí, irmãos, a vida é isso aí, irmãos. E aí? O que nós temos construído para Deus? Lembra Paulo? Paulo, ele falou, o que ele falou lá no capítulo 20? Olha só o que Paulo fala, irmãos. Eu não tenho a minha vida por preciosidade, a não ser que eu faça a vontade de Deus. Então eu e você temos que ter esse princípio. Quando nós temos esse princípio, nós estamos construindo para Deus. Porque, irmão, nós temos que buscar as melhores coisas para a nossa família, para a nossa casa. Amém? Temos que nos esforçar. Porque Deus não gosta de vadio, não. Por isso que a palavra diz em Provérbios, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Né? O Provérbios também diz assim, né? Que passei no campo do preguiçoso, estava cheio de mato. Então, a Bíblia fala sobre isso. Mas nós temos que construir também para a eternidade. Então, primeiro ponto, irmãos, que importância eu estou dando? Olha só o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Olha só. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, que foi anunciada. Porque a nossa carne é como? É apenas uma passagem, irmãos. E passa muito rápido. A vida passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Para a gente dar uma bobeira, irmãos, e fazer uma besteira, e acabar com a nossa vida, acabar com o nosso casamento, acabar com o ministério, é Deus toque. Basta que a gente não se atenha naquilo que a palavra diz. Por isso que Paulo nos dá o segredo. Para ele viver é Cristo. E morrer, irmão, quando está falando morrer, não é fisicamente, é morrer para as coisas desse mundo. As coisas do mundo não podem ter um valor excedente a Deus em nós. Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus tem que estar à frente, Deus ele tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. Por isso que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o problema é que nós queremos que as demais coisas sejam acrescentadas. Deus não muda a sua ordem. A ordem do, como é que é aquela palavra? A ordem dos fatores, me ajudem, matemáticos. É matemático isso ou é física? A ordem dos fatores não altera o resultado, isso na matemática, mas na Bíblia afeta. Eu quero as demais coisas, mas não quero primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu não busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. As coisas vão acrescentar pelo meu esforço, pela minha vontade, pela minha capacidade, pelas minhas habilidades, menos debaixo da unção e da vontade de Deus. É por isso que eu tenho que entender, irmãos, que se Deus não estiver em primeiro lugar, eu digo, Ele não vai estar em segundo lugar. Deus não aceita ser o segundo. Ou Ele está em primeiro lugar, ou nada feito. E não tem como ser diferente no reino de Deus. A palavra fala disso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15 diz assim: como saiu do ventre da sua mãe, assim no tornará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Ou seja, irmão, no dia do meu velório, não vai um caminhão atrás com carro, com bens e com minhas coisas. E olha que eu tenho um monte de penduricalho lá em casa, irmãos, que eu gostaria que fosse junto comigo.
meu fone de ouvido, meu microfone, minha mesinha de som. Eu gosto dessas coisas, minha caixinha de som, né, pastora? Eu gostaria, como eu gostaria que ele levasse para o céu, o pastor Ramon. Curtir meu sonzinho lá no céu. Mas não vai dar. Irmãos, os faraós faziam isso. E eles deram muita riqueza para a posteridade. Os faraós achavam que eles iriam levar para a eternidade os seus bens, ouro, muita coisa, irmão. Quando você acha lá um faraó, muita coisa, irmãos. Quem é beneficiado com isso é aqueles que acham, né? Então, a nossa vida, diz a Bíblia aqui, em Eclesiastes capítulo 5. Como você saiu do ventre da sua mãe? Como é que você saiu de lá já? De terno, gravata, roupinha bonitinha? Irmãos, eu acho interessante, né? Eu estava falando com uma pessoa assim, né? Eu vi aquele defunto tão bonito, irmão. Eu vi aquele defunto, não, o cara estava bonito mesmo. Fizeram uma maquiagem legal nele, o bicho era feio pra caramba, mas no velório estava bonito, irmão. Verdade, o homem estava bonito, irmão, fizeram uma maquiagem. E aí quando eu fui falar com a esposa, ela falou, gostou? Aí eu falei, amor, ficou melhor do que antes, né? Estava com um terno, irmão, que eu gostaria de ter aquele terno azul, irmão. Sabe aquele terninho agora tem que ele é, sabe? Aquele terno no mínimo é uns R$1.000, irmãos. Uma camisa, irmãos. Pá. Não consigo olhar para ele porque é só flor, né? Daqui para baixo é só flor. Não deu para. Eu estava interessado já em dar para ver a calça que ele estava vestindo, ou até o sapato, irmão. Mas não consegui, mas só o terno e a camisa dele, irmão, pensa. E aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra, irmão. 4 meses, irmão, para aquilo está tudo já virado em nada. Porque a Bíblia diz isso. Que como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará. Indo-se como veio e nada tornará do seu trabalho. Irmão, trabalhe, se esforce, estude, queira crescer. Mas que isso não seja o próximo passo que é o segundo ponto que eu vou falar aqui. Mas vou continuar uma longa vida. Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim, eu vou correr aqui. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Só para dar uma... Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim, ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, mas as suas obras o seguirão. Irmãos, a gente não vai levar nada de bem nessa terra. Digo, trabalhe, conquiste, adquira para sua família, queira o melhor para sua casa, irmão, queira mesmo. Busque, se esforce, estude. Seja um bom funcionário, seja o melhor funcionário da empresa onde você trabalha. Seja o melhor aluno da sala. Seja a pessoa que mais prospera na tua rua. Isso é para testemunho daqueles que vêm. Mas não coloque o teu coração nestas coisas, porque tudo isso ficará. Tudo isso vai passar. Mas conforme diz o texto aqui de Apocalipse, capítulo 14, tem algo que não vai ficar. Prestou atenção? Tem algo que você vai fazer aqui nessa terra, você vai se empenhar nessa terra, que vai para a eternidade. Tudo que você fizer física, materialmente, vai ficar. Mas existe algo, olha, o que são? Para que descanse dos seus trabalhos, mas as suas obras seguem. Aquilo que você faz no reino de Deus. Aquilo que você faz na obra de Deus. Isso vai contigo para a eternidade.
Porque senão não teria valia de servir o Senhor, né, irmãos? Esse aqui é o terceiro ponto, tá? Da mensagem. O segundo ponto da mensagem que eu gostaria de... Só deixa eu continuar aqui. Hebreus capítulo 9 e versículo 7 diz: e como aos homens está ordenado, presta atenção, morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Ó, outra questão, tem um juízo. Amém? Você viveu uma vida inteira nessa terra, gozando da terra, não é? Adquirindo, conquistando, igual aquele cara lá, né? Que Jesus falou lá, né? Mas vai chegar uma hora que, tolo, Loque, o que tens feito? Tanso, não é? Joinvilense é tanso também, né? O Joinvilense. O que tens feito? Irmãos, como aos homens está ordenado, irmão, não tem aqui não tem segunda chance. Aqui não, eu não vou voltar encarnado em um outro homem, né? Porque algumas religiões falam que a gente vai encarnando até ficar bom. Quando ficou bom, sobe. Já pensou, irmão? Se eu cresce nisso, você vai querer ser uma pessoa melhor? Se você crer nisso? Tem uma segunda chance. Vou esperar para a segunda chance. Essa aqui eu quero curtir. Doidado. Não é? Se tem uma segunda chance. Só que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Neca de Catiribiba não tem a segunda chance. Não tem uma segunda chance. A Bíblia diz em Hebreus capítulo, olha só, e como aos homens está ordenado morrerem uma única só vez. Irmãos, sem chance. Sem chance, não tem chance. É essa vida. Não adianta, irmãos, é esta vida. Irmãos, curta com a tua mulher, com a tua esposa, os melhores dias da vida, da tua vida. Ame, respeite, se ame, viva uma vida abençoada. Mas é só para a terra aqui também. Lá no céu não se casa e não se dá em casamento, diz a Bíblia. O último versículo aqui que eu gostaria de papar, antes de passar para o segundo ponto, é o seguinte, né? Esse texto então está falando aqui que depois disso vem o diga juízo. Diga, o que é juízo, pastor? Prestação de conta. Aqui a gente tem um projetor aqui atrás, né? Eu creio mais ou menos que seja assim no céu, né? O céu vai estar... Hoje fica mais fácil, né? É lógico que vai ser hoje, o projetor hoje vai ser uma tela de LED, né? P2 é aqui, fica igual está ali, ó, chego diante de Deus. Sim, Senhor. E daí, Sandrinho, da Petrô? Se ele falar Sandrinho da Petrô, eu estou roubado, irmão. Aí eu falei, só vai pegar, contabilizar o Sandrinho da Petrô. E aí vai estar aquela tela, irmãos. E o que tu me trouxeste aí, rapaz? Obra, irmãos. Aquilo que eu fiz. Tem pessoas que não vão ministrar aqui em cima, tem pessoas que não vão ter o ministério da palavra, mas Deus colocou como missão lá no meio da sua família. Amém? Para ser uma luz, para ser um testemunho no meio da sua família. Tem pessoas que vão ter o teu ministério, né, na igreja, no louvor, na pregação da palavra, no diaconato, nas várias áreas do serviço. Tem gente que vai ter o dom de ofertar na igreja. Deus vai prosperar, vai enriquecer para prosperar, para abençoar a igreja. Tem ministério, né? Tem vários ministérios. Né? Só que eu tenho que entender o que Deus me chamou para ser. Olha só o que diz em João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Diga, existe vida após a morte. Todo mundo, existe vida. Vamos lá, Emily. Existe vida, abre essa boca, menina. Existe vida após a morte. Mariana, vamos lá, Mariana. Existe vida. Julinha, amém. Diga, existe vida após a morte. E aí eu estou comendo aqui nessa terra,
Você não está se alimentando hoje aqui? Está aprendendo aqui, irmão. Importâncias, coisas importâncias que você deve definir para a tua vida. Trabalhai não pela comida que perece, pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem o dará, para que este o Pai o selou. Está selado. À medida que você está trabalhando, está servindo, está fazendo para o Senhor, está evangelizando, está falando do amor do Pai, está servindo na igreja, está servindo lá na rua, na tua casa você é um testemunho, Deus está te usando, glória a Deus, aleluia. Você está se alimentando daquilo e isso está sendo contabilizado no reino do Espírito. Amém? Vamos para o segundo ponto agora. O que pode acontecer? Eu estou me esforçando, eu estou procurando a cada dia mais ter uma vida com Deus, uma vida de consagração, uma vida de oração, leitura da palavra, estou procurando ajudar as pessoas, estou procurando, se não ajudar, pelo menos não atrapalhar ninguém. Não é porque tem gente que não ajuda ninguém, mas também atrapalha pra caramba. É ou não é? Então, estou procurando ser um homem íntegro, reto, na presença de Deus, com a minha família, com a minha casa, no ministério, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a vida continua. E aqui eu quero dar uma pegada aqui para os jovens, porque nesse segundo passo, alguns jovens ficam pelo meio do caminho. Às vezes, quando são criança, quando são adolescente, estão naquele fogo, estão indo na igreja, porque quando é adolescente, né, o pai fala, vamos para a igreja. Não quer? Vamos para a igreja, obrigado. Né? Mas quando é adolescente, quando já está jovem, já é dono do seu nariz, já tem as suas coisas, né, já tem uma vida um pouco independente, aí já, eu cuido do meu nariz, eu tenho minha vida. Você não é só filha desse pai e dessa mãe, você tem um Deus que está no céu. E um dia você vai ter que prestar contas diante dele, da tua vida e daquilo que você faz. O segundo ponto, então, são as batalhas com distrações da vida terrena. Segundo ponto, são batalhas, irmãos, que nós enfrentamos com distrações, com coisas que querem nos distrair. Pasme no que eu vou falar. A distração, muitas vezes, não é pecado. Não são coisas ruins. São coisas boas, que nos distraem e nos tiram do propósito. E com isso eu posso virar, ou posso me tornar uma pessoa que estou na casa de Deus. Mas sou aquele filho pródigo, não aquele filho que saiu desobediente, mas daquele filho que ficou em casa. Tinha um banquete e ele não se aproveitava, ele não aproveitava do banquete. Tinha festa, ele não se aproveitava, ele não usufruía da festa. Porque existem muitos filhos pródigos dentro da casa do pai. Eu creio que aquele filho pródigo que teve coragem, pelo menos era atitude, né? Desobedeceu, caiu feio, mas foi. Muitas vezes é preferível para chegar lá fora, levar uma lambada do capeta e voltar para a casa do Senhor, do que muitas vezes ficar dentro da casa do Senhor e ser um atrapalho. Então nós temos que nos preocupar com isso. Então, muitas ciladas, muitas vezes tem pessoas que muitas estão presas em distrações, estão distraídos com coisas. Olha o que diz a palavra em Marcos capítulo 8. Diz assim, e chamando assim a multidão, vou correr aqui porque o tempo já foi. Eu vou fazer o seguinte, irmão, o tempo já deu, não tem mais como eu passar para a segunda e terceira parte aqui da mensagem. Eu precisava pregar essa palavra até o fim, irmãos. Mas até o fim vai dar mais 1 hora, 9h30. Já deu 8h30 já, não. Eu vou só correr aqui só para você entender a minha linha de raciocínio de uma vida que realmente, irmãos, se você pegar isso para ti, priorizar Deus, Deus em primeiro lugar, começar a se alimentar das coisas espirituais, não apenas das coisas terrenas, buscar primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Em segundo lugar, você deve
cuidar, batalhar, para que as distrações da vida terrena não te aprisionam. Olha só, Jesus falando aqui em Marcos capítulo 8, para a gente encerrar mesmo aqui, eu vou correr para finalizar aqui. Acho que eu nem vou chamar o ministério de louvor para a gente ganhar um tempo aqui. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém vir após mim, irmãos, o que eu estou pregando é Bíblia para vocês. O que eu estou falando é Bíblia, 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 pura Bíblia. E não poderia ser diferente no culto de Santa Ceia. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, deixa eu olhar aqui, seja verdadeiro, levante a mão, você que se considera um discípulo de Jesus. Eu estou decepcionado, irmão. Estou decepcionado. Tem que pregar mais pregações desse tipo, né? Ó, e disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, pega atenção, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, ou seja, todo aquele que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, tem a ver com salvação. O que adianta nós estarmos 15, 8, 1, 10, 30 anos na igreja e ser um perdido? Naquele grande dia, quando nós chegar diante do Cordeiro, nós nos encontrarmos inapto para o reino de Deus, não herdar a glória, irmãos. Perdemos tempo quando não temos esse tipo de atitude, irmãos. Não vale a pena. Você está perdendo muita coisa boa lá fora na carne. Eu vou dizer, a carne é boa, a carne não é ruim não. Ou você acha que a carne é ruim? A carne é bom para a nossa carne. Agora, estar na igreja e não viver a igreja como igreja que você é, também não vale a pena. Porque o que adianta nós virmos para a igreja, frequentarmos uma igreja, dissermos que congregamos em tal lugar, que estamos, e a gente não ser participante da glória eterna? O que adianta? Estamos perdendo tempo, irmãos. Estamos perdendo tempo, porque, irmãos, quem está aqui hoje, irmãos, deve ter convicção de que é salvo em Cristo Jesus, e que Jesus deu a sua vida por você, e você não pode se encontrar aqui, como diz aqui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder, perde a sua vida. Por isso eu tenho que tomar a cruz. Pega isso no teu espírito. Quando Jesus, irmãos, o cristianismo poderia ter outro símbolo, não é? Uma pombinha, não é? Um peixinho, não é? Por que será que tem a cruz? Você parou para pensar? Poderia ser um outro símbolo, né? O maior símbolo está aqui, ó. O que é tomar a sua cruz? É o que Jesus fez literalmente. Chegou no momento, na Via Crucis, colocaram sobre ele o madeiro. Ele não escolheu, colocaram, era uma obrigação. Todo morto, todo bandido, todo maldito naqueles dias, era morto na cruz. Era um procedimento romano. E ele coloca sobre ele a cruz. O que significa a cruz? A sua morte. Um instrumento de morte. Então ele colocou a cruz e carregou ela. E aquela cruz foi colocada no Monte Gólgota.
E ali penduraram-no no madeiro. Então, é aqui que eu devo estar, na cruz. Porque qualquer que não tomar a sua cruz e seguir, não está salvo. Caminho do cristianismo é caminho de cruz. Mais um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 19. Se esperamos em Cristo, olha só, o que eu acabei de falar, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, se a gente busca Jesus só para conquistar as coisas, não é o evangelho de hoje? O evangelho não é hoje, não é colocar uma placa lá, agora vamos colocar uma placa lá fora lá. Vem para Jesus e todos os teus problemas estão resolvidos, não é assim? A igreja vai encher. E aí nós começamos a pregar aqui nessa noite. Eu tenho aqui, o Espírito Santo está me revelando uma chave. E quem vai querer essa chave aqui? As pessoas, uau! Todo mundo vai querer aquela chave. Não, mas para conquistar essa chave, R$50, que vai ter que pegar um envelope agora aqui. Quantos? Vem todo mundo para frente, porque todo mundo quer a chave. Não tem cruz, não tem sacrifício, não tem morte. Porque se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica. Mas se morrer, ou seja, se o grão de trigo que somos nós, pegarmos a cruz e seguirmos a Cristo, porque tomar a cruz significa, virão as dificuldades, virão os problemas, virão as necessidades, e nós vamos permanecer firmes. A cruz não são os problemas, as dificuldades, irmãos. A cruz é a morte que eu tenho que morrer para mim mesmo, para que a vida de Cristo venha em mim, e eu vivo uma vida que venha agradar o coração de Deus. Isso é cristianismo. E o último ponto, irmãos, para a gente finalizar. Então, cuide com as distrações. Cuide com as coisinhas. Faculdade. Como a faculdade tem desviado os jovens, irmãos. Como a promoção tem desviado as pessoas. E aí cuide com as distrações. O último ponto significa, o que me faz, irmãos? Então, em primeiro lugar, eu penso no quê? Naquilo que é importante, irmãos. Aquilo que é importante não é dessa terra, irmãos. A maior importância está nas coisas eternas. Segundo lugar, eu tenho que cuidar com as ciladas, eu tenho que cuidar com as distrações que a cada momento estão aqui tentando me distrair, porque eu me distraio, né? Lembra lá do Sansão? Quem foi Dalila na vida de Davi? Quem foi Dalila na vida de Sansão? Uma distração. Tirou ele completamente do propósito, irmãos. Por quê? Porque ele queria casar, ele queria alguém. Ele queria ser feliz, tanto que teve 3 mulheres e não foi feliz. Porque a felicidade não está numa esposa. A felicidade está em quando eu conheço Deus, eu entro no relacionamento entendendo que aquela pessoa que Deus colocou no meu caminho é a pessoa que eu vou viver todos os dias da minha vida. E não vai ser fácil. Porque casamento não é fácil para ninguém. Relacionamento não é fácil para ninguém. Ou é? Alguém tem um casamento assim maravilhoso, glorioso? Tem relacionamento? Não, aqui mais, entendeu? 2 fleumáticos juntos. É uma melação só. Né? É uma lambição de ferida só, né? O Rui, 2 fleumáticos juntos. Agora bota assim, um colérico e um sanguíneo junto. Volta e meia está pegando fogo na casa lá, né? Volta e meia fecha o tempo na casa de Abraão. Mas é uma bênção, irmãos. Uma bênção de Deus. Então, o último ponto, irmãos. Visualizar as recompensas da vida eterna. Escutou? Irmão, não estou pensando aqui nessa terra, não.
Eu estou contabilizando, eu digo, pastor, eu quero ter algumas pedrinhas, pelo menos, né, irmão, na minha coroa. Eu quero ganhar uma coroa, irmão. Eu estou lutando por uma coroa. Eu estou pensando na vida eterna. Há muito tempo eu tirei os olhos aqui da vida terrena. Gosto, irmãos, amo minha família, amo o ministério, amo servir a igreja, mas eu quero estar com Cristo. E para isso eu trouxe um texto que está em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Pega isso no teu espírito. Para que cada um receba, eu sei, meu amor, segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que deve ser ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que as nossas consciências sejamos também manifestos. Todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, eu penso muito nisso, irmãos. Sinceramente, isso me preocupa, irmãos. Eu ia entrar aqui numa questão aqui que eu não vou conseguir entrar, porque eu ia ter que, uns 30 minutos. Mas de repente eu vou deixar para outro dia. Que nessa questão de pensar nas coisas celestiais, onde Cristo vive. A gente fica focado nessa terra porque a gente não conhece o plano celestial. A gente busca muito as coisas terrenas, e somente essa gente quer as coisas terrenas. Olha só, eu não consigo mais ir adiante, irmãos, meu tempo foi, eu acabo essa mensagem outro dia, se coloque de pé. Também não quero delongar aqui. Mas a palavra você viu? Eu não vou chamar nem o Ministério de Louvor, só vou orar e você pode voltar para sua casa. Se desejar uma oração especial, vem à frente e nós oraremos por vocês. Pense um pouco em tudo isso que eu falei. Eu sei que foi muita informação, mas pense um pouco nisso. Pense um pouco nessas coisas. Eu tinha programado para fazer uma oração de 15 minutos, mas o tempo foi. Eu não sei você, mas eu não estou com muita pressa, irmãos. Até porque é muito cedo, né? 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Em cima de toda essa informação, irmãos, e tinha muito mais. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer por cada homem, mulher, cada família que veio nessa noite a esse lugar e que receber essa palavra. Alguns, quem sabe, de bom grado, outros de mau grado, mas a tua palavra, ela foi pregada nessa noite, Pai. Então, Senhor, traz-nos a consciência e ensina-nos a olhar as recompensas eternas, Senhor. Porque nós só buscamos as recompensas terrenas. O Evangelho se tornou terreno. Pregações humanas para encher o ego de homens. Em conquistas apenas terrenas. Quando na verdade a nossa busca nessa terra deve ser pelas coisas físicas, pelas coisas humanas, mas também buscar as coisas celestiais, buscar as coisas eternas, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus,
Eu já quero repreender também, Pai, tudo aquilo que veio na mente, no coração dessa pessoa, para que ela não recebesse essa palavra, mas foi a Tua palavra que foi ministrada, e todos temos que receber a Tua palavra de bom grado. Agora abençoa os Teus filhos, que eles possam voltar para os seus lares, guardados e protegidos debaixo de Tua potente e poderosa mão, que cada cilada, toda armadilha, todo intento do inimigo não prevaleça contra essa casa, contra essa família. Nós abençoamos essa família, Pai. Como pastores, nós temos esse privilégio de poder abençoar as pessoas, de poder declarar palavras de bênção, mas que as pessoas não fiquem presas apenas nas bênçãos do Senhor, mas elas possam prosseguir para o alvo, para o propósito daquilo que tens para a vida de cada uma. Abençoa no nome de Jesus. Amém.